paz do Senhor, irmãos, dando sequência na nossa série de devocionais, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Quem fez menção a essa palavra foi o apóstolo Paulo. E ele falou com propriedade, porque ele passou muitos sofrimentos, muitas angústias, perseguições para servir a Jesus. E o que ele nos ensina por meio dessa palavra é que nós não vamos ser poupados do sofrimento. Nós não vamos ser poupados das lutas, das adversidades. Nós seremos todo momento pressionados, nós seremos perseguidos, mas ele nos mostra que o cristão, ele tem uma postura diferente diante desses acontecimentos, dessas lutas que ele passa. Assim como ele diz aqui, nós somos vasos de barro e nós temos o grande tesouro em nós. E esse grande tesouro é a nossa salvação, é a vida de Jesus em nós. E tudo aquilo que nós passamos é demonstração da graça de Deus e do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Assim como o apóstolo Paulo disse também, né? Que a graça do Senhor bastava na vida dele. Mesmo que ele tinha as fraquezas dele, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E assim na nossa vida não é diferente. Nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações e muitas vezes até nos questionamos por isso. Mas tudo tem um propósito de Deus para nós. E assim como ele falou aqui, por todos os lados nós somos derrubados, passamos por sofrimentos, mas tudo isso para participarmos do sofrimento de Jesus. Porque assim como Jesus falou em Lucas 9, quando ele chamou ali os seus seguidores, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós temos o chamado de Deus para levarmos a cruz. Jesus levou a cruz e nós também temos que levar a nossa cruz todos os dias e negar a nossa vontade e negar o nosso eu, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Precisamos realmente abrir mão da nossa vida para servi-lo. E isso muitas vezes nos causa sofrimento, nos causa dor, mas o nosso chamado é esse. Não é um chamado a sofrermos o tempo todo, mas nós passamos por essas situações. E quando nós passamos, nós devemos confiar no Senhor e devemos compreender que tudo isso é para que a glória dele se manifeste através da nossa vida. Tudo aquilo que nós passamos é manifestar a graça de Deus, manifestar a glória de Deus. Esse é o propósito de nós como cristãos. É evidenciar Jesus através de tudo que nós fazemos, de tudo que falamos, nas mínimos detalhes da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. É demonstrar Jesus, é ser um exemplo dele, é levar no nosso corpo as marcas de Cristo, é demonstrar que realmente, por mais que nós passemos por tribulações, por mais que nós soframos, por mais que nós sejamos confrontados, nós temos um tesouro sobre esse vaso de barro. Nós temos um grande tesouro, e esse tesouro é Jesus. Ele é o nosso tesouro, ele é a pessoa mais importante. Então não importa o que você está passando, não importa o que fizeram para você, não importa o que está acontecendo, o que importa é que Jesus está conosco e que ele é o nosso tesouro e que ele está presente. E que se ele está presente, tudo vai ser conduzido por ele. E que nada nós devemos temer diante das lutas e das adversidades, porque elas virão certamente, mas o Senhor está presente e ele vai nos conduzir na presença dele. Deus abençoe você. Amém. Aleluia.